Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes como ela própria. Assim registrou um portão enferrujado, retorcido, rangente e descascado que abria o caminho para uma série de casinhas iguais de vila. Vira isso do ônibus. A vila além do número 106 tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito nome que também augurava coisas boas. Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia o que ela nunca tinha ouvido. Uma vez ele falou assim: a cara é mais importante do que o corpo porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não gostou, não aprecia o cara triste, vê se muda, e disse uma palavra difícil, vê se muda de expressão. Ela disse consternada: não sei como se faz outra cara. Mas é só na cara que sou triste porque por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Claro. Mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um e você me vê magro e pequeno, mas sou forte, eu com um braço posso levantar você do chão. Quer ver? Não, não, os outros olham e vão maldar. Magricela esquisita, ninguém olha. E lá foram para a esquina. Macabeia estava muito feliz. Realmente ele a levantou para o ar, acima da própria cabeça. Ela disse eufórica: deve ser assim viajar de avião. Mas de repente ele não aguentou o peso num só braço e ela caiu de cara na lama, o nariz sangrando. Mas era delicada e foi logo dizendo: não se incomode, foi uma queda pequena. Como não tinha lenço para limpar a lama e o sangue, enxugou o rosto com a saia, dizendo: você não olhe enquanto eu estiver me limpando, por favor, porque é proibido levantar a saia. Mas ele emburrara de vez e não disse mais nenhuma palavra. Passou vários dias sem procurá-la, seu brio fora atingido. Afinal terminou por voltar para ela. Por motivos diferentes entraram num açougue. Para ela o cheiro da carne crua era um perfume que a levitava toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e sua faca molada. Tinha inveja do açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do açougue satisfeitos. Embora ela se perguntasse: que gosto terá esta carne? E ele se perguntava: como é que uma pessoa consegue ser açougueiro? Qual era o segredo? O pai de Glória trabalhava num açougue belíssimo. Ela disse: eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer. Besteira, morre-se de uma vez. Não foi o que minha tia me ensinou. Que tua tia se dane. Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho o cinema poeira, sai mais barato. Adoro as artistas. Sabe que Marilyn era toda cor-de-rosa? E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista de cinema. Você acha mesmo? Tá na cara. Não gosto de ver sangue no cinema. Olhe, sangue eu não posso mesmo ver porque me dá vontade de vomitar. Vomitar ou chorar? Até hoje, com a graça de Deus, nunca vomitei. Dessa vaca não sai leite. Pensar era tão difícil, ela não sabia de que jeito se pensava. Mas Olímpico não só pensava como usava palavreado fino. Nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamara de senhorinha, ele fizera dela um alguém. Como era um alguém, até comprou um batom cor-de-rosa. O seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta longínquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira. E amor ela não chamava de amor, chamava de não sei o quê. Olhe, Macabeia. Olhe o quê? Não, meu Deus, não é olhe de ver, é olhe como quando se quer que uma pessoa escute. Está me escutando? Tudinho, tudinho. Tudinho o quê, meu Deus, pois se eu ainda não falei. Pois olhe, vou lhe pagar um cafezinho no botequim. Quer? Pode ser pingado com leite? Pode, é o mesmo preço, se for mais, o resto você paga. Macabeia não dava nenhuma despesa a Olímpico. Só dessa vez quando lhe pagou um cafezinho pingado que ela encheu de açúcar quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar. E uma vez os dois foram ao jardim zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos. Tinha medo e não os entendia, por que viviam. Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceronte que se movia em câmara lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus, que me perdoe por favor, sim? Mas não pensar em Deus nenhum, era apenas um modo de... Com a graça de alguma divindade Olímpico nada percebeu e ela disse a ele: estou molhada porque me sentei no banco molhado. E ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprenderá na infância. A girafa é tão elegante, não é? Besteira, bicho não é elegante.
Ela teve inveja da girafa que pairava tão longe no ar. Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam Olímpico, procurou outro assunto. Na rádio relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita: mimetismo. Olímpico olhou-a desconfiado. Isso é lá coisa para moça virgem falar? E para que serve saber demais? O mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais. Mangue é um bairro? É lugar ruim, só para homem ir. Você não vai entender, mas eu vou lhe dizer uma coisa: ainda se encontra mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, está bem? Ela pensou: eu não mereço que ele me pague nada porque me mijei. Depois da chuva do jardim zoológico, Olímpico não foi mais o mesmo, desembestara. E sem notar que ele próprio era de poucas palavras como convém a um homem sério, disse-lhe: mas puxa vida! Você não abre o bico e nem tem assunto. Então aflita ela lhe disse: olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de Carolus. E você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta ela ia passar pelo mundo todo em 28 dias? Isso é mentira. Não é não, juro pela minha alma pura que aprendi isso na rádio relógio. Pois não acredito. Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno, se estou enganando você. Vai ver que cai mesmo morta. Escuta aqui, você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Não sei bem o que sou, me acho um pouco, de quê? Quer dizer, não sei bem quem eu sou. Mas você sabe que se chama Macabeia, pelo menos isso? É verdade. Mas não sei o que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui importante. Pois fique sabendo que meu nome ainda será escrito nos jornais e sabido por todo mundo. Ela disse para Olímpico: sabe que na minha rua tem um galo que canta? Por que é que você mente tanto? Juro, quero ver minha mãe cair morta se não é verdade. Mas sua mãe já não morreu? Ah, é mesmo, que coisa. Mas e eu? E eu que estou contando esta história que nunca me aconteceu e nem a ninguém que eu conheça? Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar? Se sei quase tudo de Macabeia é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. Quanto ao paraibano, na certa devo ter-lhe fotografado mentalmente a cara, e quando se presta atenção espontânea e virgem de imposições, quando se presta atenção a cara diz quase tudo. E agora apago-me de novo e volto para essas duas pessoas que por força das circunstâncias eram seres meio abstratos. Mas ainda não expliquei bem Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra braba e rachada pela seca. Trouxera consigo, comprada no mercado da Paraíba, uma lata de vaselina perfumada e um pente, como posse sua e exclusiva. Besuntava o cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo daquela meladeira gordurosa. Nascerá cristado e duro que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabeia, pois não fora à toa que mataram um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, o canivete comprido entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso segredo absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. Olímpico era macho de briga. Mas fraquejava em relação a enterros, às vezes ia 3 vezes por semana a enterro de desconhecidos, cujos anúncios saíam nos jornais e sobretudo no dia, e seus olhos ficavam cheios de lágrimas. Era uma fraqueza, mas quem não tem a sua? Semana em que não havia enterro, era a semana vazia desse homem que, se era doido, sabia muito bem o que queria. De modo que não era doido coisa alguma. Macabeia, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de o que com o que. Na verdade ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos. Olímpico pelo menos roubava sempre que podia e até do vigia das obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não fosse um simples acontecido qualquer, davam-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra já lavada. Ele também se salvava mais do que Macabeia porque tinha grande talento para desenhar rapidamente perfeitas caricaturas ridículas dos retratos de poderosos nos jornais. Era sua vingança. Sua única bondade com Macabeia foi dizer-lhe que arranjaria para ela emprego na metalúrgica quando fosse despedida. Para ela a promessa fora um escândalo de alegria, explosão, porque na metalúrgica encontraria sua única conexão atual com o mundo, o próprio Olímpico. Mas Macabeia de um modo geral não se preocupava com o próprio futuro, ter futuro era luxo. Ouvirá na rádio relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida. Mas com a tendência que tinha para ser feliz logo se consolou, havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la. Macabeia gostava de filme de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulher enforcada ou que levava um tiro no coração. Não sabia que ela própria era uma suicida embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida lhe era tão insossa que nem pão velho sem manteiga.
Enquanto Olímpico era um diabo premiado e vital e dele nasceriam filhos, ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito ou não foi dito, Macabeia tinha vários murchos como um cogumelo cozido. Pudesse eu pegar Macabeia, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor. E fazer que quando ela acordasse encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. Olímpico na verdade não mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabeia, é o que eu descubro agora. Olímpico talvez visse que Macabeia não tinha força de raça, era subproduto. Mas quando ele viu Glória, colega da Macabeia, sentiu logo que ela tinha classe. Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era maneirada no bamboleio do caminhar por causa do sangue africano escondido. Apesar de branca, tinha em si a força da mulatice. Oxigenava em amarelo ovos cabelos crespos cujas raízes estavam sempre pretas. Mas mesmo oxigenada ela era loura, o que significava um degrau a mais para Olímpico. Além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia desprezar. É que Glória lhe dissera, quando lhe for apresentada por Macabeia, sou carioca da gema. Olímpico não entendeu o que significava da gema, pois esta era uma gíria ainda do tempo de juventude do pai de Glória. O fato de ser carioca tornava-a pertencente ao ambicionado clã do sul do país. Vendo-a, ele logo adivinhou que, apesar de feia, Glória era bem alimentada. E isso fazia dela material de boa qualidade. Enquanto isso, o namoro com Macabeia entrará em rotina morna, se é que alguma vez haviam experimentado o quente. Muitas vezes ele não aparecia no ponto do ônibus. Mas pelo menos era um namorado. E Macabeia só pensava no dia em que ele quisesse ficar noivo. E casar. Posteriormente, de pesquisa em pesquisa, ele soube que Glória tinha mãe, pai e comida quente em hora certa. Isso tornava-a material de primeira qualidade. Olímpico caiu em êxtase quando soube que o pai dela trabalhava num açougue. Pelos quadris adivinhava-se que seria boa parideira. Enquanto Macabeia lhe pareceu ter em si mesmo o seu próprio fim. Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que para corpo quase murcho de Macabeia tão vasto fosse o seu sopro de vida quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesma, por partenogênese. Tinha sonhos esquizoides nos quais apareciam gigantescos animais antediluvianos como se ela tivesse vivido em épocas as mais remotas desta terra sangrenta. Foi então, explosão, que se desmanchou de repente o namoro entre Olímpico e Macabeia. Namoro talvez esquisito, mas pelo menos parente de algum amor pálido. Ele avisou-lhe que encontrara outra moça e que esta era Glória. Explosão, Macabeia bem viu o que aconteceu com Olímpico e Glória, os olhos de ambos se haviam beijado. Diante da cara um pouco inexpressiva demais de Macabeia, ele até que quis lhe dizer alguma gentileza suavizante na hora do adeus para sempre. E ao se despedir lhe disse: Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas sou sincero. Você está ofendida? Não, não, não. Por favor, quero ir embora. Por favor, me diga logo adeus. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade, provoca aquela saudade desmaiada e lilás, aquele perfume de violeta, as águas geladas da maré mansa em espumas pela areia. Eu não quero provocar porque dói. Macabeia, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade, era sensual. Como é que num corpo cariado como o dela cabia tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? Mistério. Havia, no começo do namoro, pedido ao Olímpico um retratinho tamanho 3x4 onde ele saiu rindo para mostrar o canino de ouro e ela ficava tão excitada que rezava 3 Pai Nossos e 2 Ave Marias para se acalmar. Na hora em que Olímpico lhe dera o fora, a reação dela, explosão, veio de repente inesperada, pôs-se sem mais nem menos a rir. Ria por não ter se lembrado de chorar. Surpreendido, Olímpico, sem entender, deu algumas gargalhadas. Ficaram rindo os dois. Aí ele teve uma intuição que finalmente era uma delicadeza, perguntou-lhe se ela estava rindo de nervoso. Ela parou de rir e disse muito, muito cansada: Não sei não. Macabeia entendeu uma coisa, Glória era um estardalhaço de existir. E tudo devia ser porque Glória era gorda. A gordura sempre foi o ideal secreto de Macabeia, pois em Maceió virá um rapaz dizer para uma gorda que passava na rua: A tua gordura é formosura. A partir de então ambicionara ter carnes e foi quando fez o único pedido de sua vida. Pediu que a tia lhe comprasse óleo de fígado de bacalhau. Já então tinha tendência para anúncios. A tia perguntara-lhe: Você pensa lá que é filha de família querendo luxo? Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa triste, procurou continuar como se nada tivesse perdido. Ela não sentiu desespero, etc, etc. Também que é que ela podia fazer? Pois ela era crônica. E mesmo tristeza também era coisa de rico, era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. Esqueci de dizer que no dia seguinte ao que ele lhe dera o fora ela teve uma ideia. Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa para si mesma. A festa consistiu em comprar sem necessidade um batom novo, não cor-de-rosa como o que usava, mas vermelho vivante. No banheiro da firma pintou a boca toda e até fora dos contornos para que seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Marilyn Monroe.
Depois de pintada, ficou olhando no espelho a figura que por sua vez a olhava espantada. Pois em vez de batom parecia que grosso sangue lhe tivesse brotado dos lábios por um soco em plena boca, com quebra-dentes e rasga-carne, pequena explosão. Quando voltou para a sala de trabalho, Glória riu-se dela. Você endoidou, criatura? Pintar-se como uma endemoniada? Você até parece mulher de soldado. Sou moça virgem. Não sou mulher de soldado e marinheiro. Me desculpe eu perguntar, ser feia dói? Nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto se você que é feia sente dor. Eu não sou feia, gritou Glória. Depois tudo passou e Macabeia continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda. Mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe. Por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É para eu não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro, não sei explicar. Aliás, cada vez mais ela não se sabia explicar. Transformará-se em simplicidade orgânica. E arrumar um jeito de achar nas coisas simples e honestas a graça de um pecado. Gostava de sentir o tempo passar. Embora não tivesse relógio, ou por isso mesmo, gozava o grande tempo. Era supersônica de vida. Ninguém percebia que ela ultrapassava com sua existência a barreira do som. Para as pessoas outras ela não existia. A sua única vantagem sobre os outros era saber engolir pílulas sem água, assim a seco. Glória, que lhe dava aspirinas, admirava-a muito, o que dava a Macabeia um banho de calor gostoso no coração. Glória divertiu-a. Um dia a pílula te cola na parede da garganta que nem galinha de pescoço meio cortado, correndo por aí. Um dia teve um êxtase. Foi diante de uma árvore tão grande que no tronco ela nunca poderia abraçá-la. Mas apesar do êxtase ela não morava com Deus. Rezava indiferentemente. Sim. Mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase voando. E também vira o disco voador. Tentará contar a Glória, mas não tivera jeito. Não sabia falar e mesmo contar o quê? O ar? Não se conta tudo porque o tudo é um oco nada. Às vezes a graça a pegava em pleno escritório. Então ela ia ao banheiro para ficar sozinha. De pé e sorrindo até passar, parece-me que esse Deus era muito misericordioso com ela, dava-lhe o que lhe tirava. Em pé pensando em nada, os olhos moles. Nem Glória era uma amiga, só colega. Glória roliça, branca e morna. Tinha um cheiro esquisito. Por que não se lavava muito, com certeza. Oxigenava os pelos das pernas cabeludas e das axilas que ela não raspava. Olímpico, será que ela é loura embaixo também? Em relação a Macabeia, Glória tinha um vago senso de maternidade. Quando Macabeia lhe parecia murcha demais, dizia. E esse era por causa de... Macabeia, que nunca se irritava com ninguém, arrepiava-se com o hábito que Glória tinha de deixar a frase inacabada. Glória usava uma forte água de colônia de sândalo e Macabeia, que tinha o estômago delicado, quase vomitava ao sentir o cheiro. Nada dizia porque Glória era agora sua conexão com o mundo. Este mundo fora composto pela tia, Glória, o seu Raimundo e Olímpico, e de muito longe as moças com as quais repartia o quarto. Em compensação se conectava com o retrato de Greta Garbo quando moça. Para minha surpresa, pois eu não imaginava Macabeia capaz de sentir o que diz um rosto como esse. Greta Garbo, pensava ela sem se explicar, essa mulher deve ser a mulher mais importante do mundo. Mas o que ela queria mesmo ser não era a altiva Greta Garbo cuja trágica sensualidade estava em pedestal solitário. O que ela queria, como eu já disse, era parecer com Marilyn. Um dia, em raro momento de confissão, disse a Glória quem ela gostaria de ser. E Glória caiu na gargalhada. Logo ela, Maca? Vê se te manca. Glória era toda contente consigo mesma, dava-se grande valor. Sabia que tinha o cestro molengole de mulata, uma pintinha marcada junto da boca, só para dar uma gostosura, e um buço forte que ela oxigenava. Sua boca era loura. Parecia até um bigode. Era uma safadinha esperta, mas tinha força de coração. Penalizava-se com Macabeia, mas ela que se arranjasse, quem mandava ser tola? E Glória pensava, não tenho nada a ver com ela. Ninguém pode entrar no coração de ninguém. Macabeia até que falava com Glória, mas nunca de peito aberto. Glória tinha um traseiro alegre e fumava cigarro mentolado para manter um hálito bom nos seus beijos intermináveis com o Olímpico. Ela era muito satisfatona, tinha tudo que seu pouco anseio lhe dava. E havia nela um desafio que se resumia em ninguém manda em mim. Mas lá um dia pôs-se a olhar e a olhar e a olhar Macabeia. De repente não aguentou e com um sotaque levemente português disse. Ó mulher, não tens cara? Tenho sim. É porque sou achatada de nariz, sou alagoana. Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro?
A pergunta ficou por isso mesmo, pois a outra não soube o que responder. Muito bem. Voltemos ao Olímpico. Ele, para impressionar Glória e cantar logo de galo, comprou pimenta malagueta das brabas na feira dos nordestinos e para mostrar à nova namorada o durão que era mastigou em plena polpa fruta do diabo. Nem sequer tomou um copo de água para apagar o fogo nas entranhas. O ardor quase intolerável, no entanto, enrijeceu, sem contar que Glória assustada passou a obedecer-lhe. Ele pensou, pois não é que sou um vencedor? E agarrou-se em Glória com a força de um zangão, ela lhe daria mel de abelhas e carnes fartas. Não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabeia, pois seu destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro. No mundo de Glória, por exemplo, ele ia se locupletar, o frágil machinho. Deixaria enfim de ser o que sempre fora e que escondia até de si mesmo por vergonha de tal fraqueza, é que desde menino na verdade não passava de um coração solitário pulsando com dificuldade no espaço. O sertanejo é antes de tudo um paciente. Eu o perdoo. Glória, querendo compensar o roubo do namorado da outra, convidou-a para tomar lanche de tarde, domingo, na sua casa. Soprar depois de morder? Ah, que história banal, mal aguento escrevê-la. E lá, pequena explosão, Macabeia arregalou os olhos. É que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia havia no entanto o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida, no subúrbio comia-se muito. Glória morava na Rua General não sei o que, muito contente de morar em Rua de Militar, sentia-se mais garantida. Em sua casa até telefone tinha. Foi talvez essa uma das poucas vezes em que Macabeia viu que não havia para ela lugar no mundo exatamente porque Glória tanto lhe dava. Isto é, um farto copo de grosso chocolate de verdade misturado com leite e muitas espécies de roscas açucaradas, sem falar num pequeno bolo. Macabeia, enquanto Glória saía da sala, roubou escondido um biscoito. Depois pediu perdão ao ser abstrato que dava e tirava. Sentiu-se perdoada. O ser a perdoava de tudo. No dia seguinte, segunda-feira, não sei se por causa do fígado atingido pelo chocolate ou por causa de nervosismo de beber coisa de rico, passou mal. Mas teimosa não vomitou para não desperdiçar o luxo do chocolate. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de pela primeira vez na vida, explosão, procurar o médico barato indicado por Glória. Ele a examinou e de novo a examinou. Você faz regime para emagrecer, menina? Macabeia não soube responder. O que é que você come? Cachorro-quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. Que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca, exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. O médico olhou e bem sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que ele era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou, achava que ir ao médico por si só já curava. Ele acrescentou irritado sem atinar com o porquê de sua súbita irritação e revolta. Essa história de regime de cachorro-quente é pura neurose e o que está precisando é de procurar um psicanalista. Ela nada entendeu, mas pensou que o médico esperava que ela sorrisse. Então sorriu. O médico, muito gordo e suado, tinha um tique nervoso que o fazia de quando em quando ritmadamente repuxar os lábios. O resultado era parecer que estava fazendo beicinho de bebê quando está prestes a chorar. Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medicina era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor à profissão nem a doentes. Era desatento e achava a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotalho de uma sociedade muito alta a qual também ele não pertencia. Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria, nada. Quando ele avisara que ia examiná-la, ela disse: ouvi dizer que no médico se tira roupa, mas eu não tiro coisa nenhuma. Passará pelo raio-x e dissera: você está com começo de tuberculose pulmonar. Ela não sabia se isso era coisa boa ou coisa ruim. Bem, como era uma pessoa muito educada, disse: muito obrigada, sim? O médico simplesmente se negou a ter piedade. E acrescentou: quando você não souber o que comer, faça um espaguete bem italiano. E acrescentou com um mínimo de bondade a que ele se permitia, já que se considerava também injustiçado pela sorte: não é tão caro assim. Esse nome de comida que o senhor falou eu nunca comi na vida. É bom? Claro que é. Olhe só a minha barriga. Isso é resultado de boas macarronadas e muita cerveja. Dispense a cerveja, é melhor não beber álcool. Ela repetiu cansada. Álcool? Sabe de uma coisa? Vá para os raios que te partam.
Sim, estou apaixonado por Macabeia, a minha querida Maca, apaixonado pela sua feiura e anonimato total pois ela não é para ninguém. Apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém, todos mentem, às vezes até na hora do amor, eu não acho que um ser fale com o outro, a verdade só me vem quando estou sozinha. Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava que era feliz. Não se tratava de uma idiota, mas tinha a felicidade pura dos idiotas. E também não prestava atenção em si mesma, ela não sabia. Vejo que tentei dar a Maca uma situação minha, eu preciso de algumas horas de solidão por dia senão me muero. Ponto. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Quando eu era pequeno pensava que de um momento para outro eu cairia para fora do mundo. Por que as nuvens não caem, já que tudo cai? É que a gravidade é menor que a força do ar que as levanta. Inteligente, não é? Sim, mas caem um dia em chuva. É a minha vingança. Nada contou a Glória porque de um modo geral mentia, tinha vergonha da verdade. A mentira era tão mais decente. Achava que boa educação é saber mentir. Mentia também para si mesma em devaneio volátil na sua inveja da colega. Glória, por exemplo, era inventiva. Macabeia viu-a se despedir de Olímpico beijando a ponta dos próprios dedos e jogando beijo no ar como se solta passarinho, o que Macabeia nunca pensaria em fazer. Esta história são apenas fatos não trabalhados de matéria-prima e que me atingem direto antes de eu pensar. Sei muita coisa que não posso dizer. Aliás, pensar o quê? Glória, talvez por remorso, disse-lhe. Olímpico é meu, mas na certa você arranja outro namorado. Eu digo que ele é meu porque foi o que a minha cartomante me disse e eu não quero desobedecer porque ela é médium e nunca erra. Por que você não paga uma consulta e pede para ela te pôr as cartas? É muito caro? Estou absolutamente cansado de literatura, só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. À procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria chafurdar no lodo, minha necessidade de baixeza eu mal controlo, a necessidade da orgia e do pior gozo absoluto. O pecado me atrai, o que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabeia, miúdo mas inesperadamente coberto de grossos e abundantes pelos negros, seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Ela nada pedia, mas seu sexo exigia, como um nascido girassol num túmulo. Quanto a mim, estou cansado. Talvez da companhia de Macabeia, Glória, Olímpico. O médico me enjoou com sua cerveja. Tenho que interromper esta história por uns 3 dias. Nestes últimos 3 dias, sozinho, sem personagens, despersonalizo-me e tiro-me de mim como quem tira uma roupa. Despersonalizo-me a ponto de adormecer. E agora emerjo e sinto falta de Macabeia. Continuemos. É muito caro? Eu lhe empresto. Inclusive Madama Carlota também quebra feitiço que tenham feito contra a gente. Ela quebrou o meu à meia-noite em ponto de uma sexta-feira 13 de agosto, lá para lá de S. Miguel, num terreiro de macumba. Sangraram em cima de mim um porco preto, 7 galinhas brancas e me rasgaram a roupa que já estava toda ensanguentada. Você tem coragem? Não sei se posso ver sangue. Talvez porque sangue é a coisa secreta de cada um, a tragédia vivificante. Mas Macabeia só sabia que não podia ver sangue, o resto fui eu que pensei. Estou me interessando terrivelmente por fatos, fatos são pedras duras. Não há como fugir. Fatos são palavras ditas pelo mundo. Bem. Diante da súbita ajuda, Macabeia, que nunca se lembrava de pedir, pediu licença ao chefe inventando dor de dente e aceitou o dinheiro emprestado que nem sabia quando ia devolver. Essa audácia lhe deu um inesperado ânimo para audácia maior, explosão como o dinheiro era emprestado, ela raciocinou tortamente que não era dela e então podia gastá-lo. Assim pela primeira vez na vida tomou um táxi e foi para a olaria. Desconfio que ousou tanto por desespero, embora não soubesse que estava desesperada, é que estava gasta até a última lona, a boca a se colar no chão. Não foi difícil achar o endereço da Madama Carlota e essa facilidade lhe pareceu bom sinal. O apartamento térreo ficava na esquina de um beco e entre as pedras do chão crescia capim, ela notou porque sempre notava o que era pequeno e insignificante. Pensou vagamente enquanto tocava a campainha da porta, capim é tão fácil e simples. Tinha pensamentos gratuitos e soltos porque embora a toa possuía muita liberdade interior. A própria Madama Carlota atendeu-a, olhou-a com naturalidade e disse: o meu guia já tinha me avisado que você vinha me ver, minha queridinha. Como é mesmo seu nome? Ah, é? É muito lindo. Entre, meu benzinho. Tenho uma cliente na salinha dos fundos, você espera aqui. Aceita um cafezinho, minha florzinha? Macabeia sentou-se um pouco assustada porque faltavam-lhe antecedentes de tanto carinho. E bebeu, com cuidado pela própria frágil vida, o café frio e quase sem açúcar. Enquanto isso olhava com admiração e respeito a sala onde estava.
Lá tudo era de luxo. Matéria plástica amarela nas poltronas e sofás. E até flores de plástico. Plástico era o máximo. Estava boquiaberta. Afinal saiu dos fundos da casa uma moça com olhos muito vermelhos e Madama Carlota mandou Macabeia entrar. Como é chato lidar com fatos, o cotidiano me aniquila, estou com preguiça de escrever esta história que é um desabafo apenas. Vejo que escrevo a quem e além de mim. Não me responsabilizo pelo que agora escrevo. Continuemos, pois, embora com esforço, Madama Carlota era enxundiosa, pintava a boquinha rechonchuda com vermelho vivo e punha nas faces olhosas duas rodelas de ruge brilhoso. Parecia um bonecão de louça meio quebrado. Vejo que não dá para aprofundar esta história. Descrever me cansa. Não tenha medo de mim, sua coisinha engraçadinha. Porque quem está ao meu lado, está no mesmo instante ao lado de Jesus. E apontou o quadro colorido onde havia exposto em vermelho e dourado o coração de Cristo. Eu sou fã de Jesus. Sou doidinha por ele. Ele sempre me ajudou. Olha, quando eu era mais moça tinha bastante categoria para levar vida fácil de mulher. E era fácil mesmo, graças a Deus. Depois, quando eu já não valia muito no mercado, Jesus sem mais nem menos arranjou um jeito de eu fazer sociedade com uma coleguinha e abrimos uma casa de mulheres. Aí eu ganhei dinheiro e pude comprar este apartamentozinho térreo. Larguei a casa de mulheres porque era difícil tomar conta de tantas moças que só faziam era querer me roubar. Você está interessada no que eu digo? Muito. Pois faz bem porque eu não minto. Seja também fã de Jesus porque o Salvador salva mesmo. Olhe, a polícia não deixa por cartas, acha que estou explorando os outros, mas, como eu lhe disse, nem a polícia consegue desbancar Jesus. Você notou que ele até me conseguiu dinheiro para ter mobília de granfino? Sim, senhora. Ah, então você também acha, não é? Pelo que vejo você é inteligente, ainda bem, porque a inteligência me salvou. Madama Carlota enquanto falava tirava de uma caixa aberta um bombom atrás do outro e ia enchendo a boca pequena. Não ofereceu nenhum a Macabeia. Esta, que, como eu disse, tinha tendência a notar coisas pequenas, percebeu que dentro de cada bombom mordido havia um líquido grosso. Não cobiçou o bombom pois aprenderá que as coisas são dos outros. Eu era pobre, comia mal, não tinha roupas boas. Então caí na vida. E gostei porque sou uma pessoa muito carinhosa, tinha carinho por todos os homens. Além do mais, na zona era divertido porque havia muita conversa entre as coleguinhas. Nós éramos muito unidas e só de vez em quando eu me atracava com uma. Mas isso também era bom porque eu era muito forte e gostava de bater, de puxar cabelos e morder. Por falar em morder, você não pode imaginar que dentes lindos eu tinha, todos branquinhos e brilhantes. Mas se estragaram tanto que hoje uso dentadura postiça. Você acha que se nota que são postiços? Não, senhora. Olhe, eu era muito aciada e não pegava doença ruim. Só uma vez me caiu uma sífilis, mas a penicilina me curou. Eu era mais tolerante do que as outras porque sou bondosa e afinal estava dando o que era meu. Eu tinha um homem de quem eu gostava de verdade e que eu sustentava porque ele era fino e não queria se gastar em trabalho nenhum. Ele era o meu luxo e eu até apanhava dele. Quando ele me dava uma surra eu via que ele gostava de mim, eu gostava de apanhar. Com ele era amor, com os outros eu trabalhava. Depois que ele desapareceu, eu, para não sofrer, me divertia amando mulher. O carinho de mulher é muito bom mesmo, eu até lhe aconselho porque você é delicada demais para suportar a brutalidade dos homens e se você conseguir uma mulher vai ver como é gostoso, entre mulheres o carinho é muito mais fino. Você tem chance de ter uma mulher? Não, senhora. É que também você nem se enfeita. Quem não se enfeita, por si mesma se enjeita. Ai que saudades da zona! Eu peguei o melhor tempo do mangue que era frequentado por verdadeiros cavalheiros. Além do preço fixo, eu muitas vezes ganhava gorjeta. Ouvi dizer que o mangue está acabando, que a zona agora só tem uma meia dúzia de casas. Em meu tempo havia umas 200. Eu ficava em pé encostada na porta vestindo só calcinha e sutiã de renda transparente. Depois, quando eu já estava ficando muito gorda e perdendo os dentes, é que me tornei caftina. Você sabe o que quer dizer caftina? Eu uso essa palavra porque nunca tive medo de palavras. Tem gente que se assusta com o nome das coisas. Vocezinha tem medo de palavras, benzinho? Tenho, sim senhora. Então vou me cuidar para não escapulir nenhum palavrão, fique sossegada. Ouvi dizer que o mangue tem um cheiro insuportável. No meu tempo a gente punha incenso queimando para dar um ar limpo na casa. Até tinha cheiro de igreja. E tudo era muito respeitoso e com muita religião. Quando eu era mulher-dama já ia juntando meu dinheirinho, dando porcentagem à chefa, é claro. De vez em quando havia tiros mas nada comigo. Minha florzinha, estou te aborrecendo com minha história? Ah, não? Você tem paciência de esperar pelas cartas? Tenho, sim senhora. Então Madama Carlota contou-lhe que lá no mangue, no seu cubículo, havia enfeites lindos nas paredes. Você sabe, meu amor, que cheiro de homem é bom. Faz bem à saúde. Você já sentiu o cheiro de homem?
Não, senhora. Finalmente, depois de lamber os dedos, Madama Carlota mandou-a cortar as cartas com a mão esquerda. Ouviu, minha douradinha? Macabeia separou um monte com a mão trêmula. Pela primeira vez ia ter um destino. Madama Carlota, explosão, era um ponto alto na sua existência. Era o vórtice de sua vida e esta se afunilara toda para desembocar na grande dama cujo ruge brilhante dava-lhe à pele uma lisura de matéria plástica. A madama de repente arregalou os olhos. Mas, Macabiarzinha, que vida horrível a sua! Que meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha! Mas que horror! Macabeia empalideceu. Nunca lhe ocorrerá que sua vida fora tão ruim. Madama acertou tudo sobre o seu passado, até lhe disse que ela mal conhecera pai e mãe e que fora criada por uma parente muito madrasta má. Macabeia espantou-se com a revelação. Até agora sempre julgara que o que a tia lhe fizera era educá-la para que ela se tornasse uma moça mais fina. Madama acrescentou. Quanto ao presente, queridinha, está horrível também. Você vai perder o emprego e já perdeu o namorado, coitada de vocezinha. Se não puder, não me pague a consulta, sou uma madama de recursos. Macabeia, pouco habituada a receber de graça, recusou a dádiva mas com o coração todo grato. E eis que, explosão, de repente aconteceu, o rosto da madama se acendeu todo iluminado. Macabeia! Tenho grandes notícias para lhe dar. Preste atenção, minha flor, porque é da maior importância o que vou lhe dizer. É coisa muito séria e muito alegre, sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa. Você vai se sentir outra. Fique sabendo, minha florzinha, que até o seu namorado vai voltar e propor casamento, ele está arrependido. E seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir. Macabeia nunca tinha tido coragem de ter esperança. Mas agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus, enquanto suportava uma forte taquicardia. Madama tinha razão, Jesus enfim prestava atenção nela. Seus olhos estavam arregalados por uma súbita voracidade pelo futuro, explosão. E eu também estou com esperança enfim. E tem mais. Um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta dentro em horas da noite trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora, disse Macabeia já desanimando. Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos. E se não fosse porque você gosta de seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. Não. 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 Agora estou vendo outra coisa, explosão. E apesar de não ver muito claro estou também ouvindo a voz de meu guia, esse estrangeiro parece se chamar Hans, e é ele quem vai se casar com você. Ele tem muito dinheiro, todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me engano, ele vai lhe dar muito amor e você, minha enjeitadinha, você vai se vestir com veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar. Macabeia começou, explosão, a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. Só lhe ocorreu dizer. Mas casaco de pele não se precisa no calor do rio. Pois vai ter só para se enfeitar. Faz tempo que não boto cartas tão boas. E sou sempre sincera. Por exemplo, acabei de ter a franqueza de dizer para aquela moça que saiu daqui que ela ia ser atropelada. Ela até chorou muito. Viu os olhos avermelhados dela? E agora vou lhe dar um feitiço que você deve guardar dentro deste sutiã que quase não tem seio, coitada, bem em contato com sua pele. Você não tem busto, mas vai engordar e vai ganhar corpo. Enquanto você não engordar, ponha dentro do sutiã chumaços de algodão para fingir que tem. Olha, minha queridinha, esse feitiço também sou obrigada por Jesus a lhe cobrar porque todo o dinheiro que eu recebo das cartas eu dou para um asilo de crianças. Mas se não puder, não pague, só venha me pagar quando tudo acontecer. Não, eu lhe pago, a senhora acertou tudo, a senhora é. Estava meio bêbada, não sabia o que pensava, parecia que lhe tinham dado um forte cascudo na cabeça de ralo os cabelos, sentia-se tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infelicidade. Sobretudo estava conhecendo pela primeira vez o que os outros chamavam de paixão, estava apaixonada por Hans. E que é que eu faço para ter mais cabelo? Ousou perguntar porque já se sentia outra. Você está querendo demais. Mas está bem, lave a cabeça com sabão aristolino, não use sabão amarelo em pedra. Esse conselho eu não cobro. Até isso? Explosão, bateu-lhe o coração, até mais cabelo? Esquecer olímpico e só pensava no gringo. Era sorte demais pegar um homem de olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos. Não havia como errar, era vasto o campo das possibilidades. E agora, disse a madama, você vai embora para encontrar o seu maravilhoso destino. E mesmo porque tem outra freguesa esperando, demorei demais com você, meu anjinho, mas valeu a pena. Num súbito ímpeto, explosão, de vivo impulso Macabeia, entre feroz e desajeitada, deu um estalado beijo no rosto da madama. E sentiu de novo que sua vida já estava melhorando ali mesmo, pois era bom beijar. Quando ela era pequena, como não tinha quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar ela se acariciava a si própria. Madama Carlota havia acertado tudo.
Macabeia estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto, ela que, como eu disse, até então se julgava feliz. Saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo, crepúsculo que é hora de ninguém. Mas ela de olhos ofuscados como se o último final da tarde fosse mancha de sangue e ouro quase negro. Tanta riqueza de atmosfera recebeu e o primeiro esgar da noite que, sim, era funda e faustosa. Macabeia ficou um pouco aturdida sem saber se atravessaria a rua pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras, desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua ela já era outra pessoa. Uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentirá tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretará sentença de vida. Tudo de repente era muito e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou, seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão, sussurrou veloz e guloso, é agora, é já, chegou a minha vez. E enorme como um transatlântico Mercedes amarelo pegou-a, e neste mesmo instante em algum único lugar do mundo um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. Macabeia ao cair ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E da cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que apesar de tudo ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Eu ainda poderia voltar atrás em retorno aos minutos passados e recomeçar com alegria no ponto em que Macabeia estava de pé na calçada, mas não depende de mim dizer que o homem alourado e estrangeiro a olhasse. É que fui longe demais e já não posso mais retroceder. Ainda bem que pelo menos não falei e nem falarei em morte sim apenas um atropelamento. Ficou inerme no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida, nasci. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A verdade é irreconhecível. Portanto não existe? Não, para os homens não existe. Voltando ao capim. Para tal exígua criatura chamada Macabeia a grande natureza se dava apenas em forma de capim de sarjeta, se lhe fosse dado mar grosso ou picos altos de montanhas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodir-se-lhe-ia o organismo, braços para cá, intestino para lá, cabeça rolando redonda e oca a seus pés, como se desmonta um manequim de cera. Prestou de repente um pouco de atenção para si mesma. O que estava acontecendo era um surdo terremoto. Tinha-se aberto em fendas a terra de Alagoas. Fixava, só por fixar, o capim. Capim na grande cidade do Rio de Janeiro. À toa. Quem sabe se Macabeia já teria alguma vez sentido que também ela era à toa na cidade inconquistável. O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim. Como uma galinha de pescoço mal cortado que corre espavorida pingando sangue. Só que a galinha foge, como se foge da dor, em cacarejos apavorados. E Macabeia lutava muda. Vou fazer o possível para que ela não morra. Mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. Então começou levemente a garoar. Olímpico tinha razão, ela só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa e isso não era confortável. Pergunto, toda história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Algumas pessoas brotaram no beco não se sabe de onde e haviam se agrupado em torno de Macabeia sem nada fazer assim como antes pessoas nada haviam feito por ela, só que agora pelo menos a espiavam, o que lhe dava uma existência. Mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que indiferentemente se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. Mas não estou seguro de mim mesmo, preciso perguntar, embora não saiba quem, se devo mesmo amar aquele que me trucida e perguntar quem de vós me trucida. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer porque quer vingança e responde que devo lutar como quem se afoga, mesmo que eu morra depois. Se assim é, que assim seja. Macabeia por acaso vai morrer? Como posso saber? E nem as pessoas ali presentes sabiam. Embora por via das dúvidas algum vizinho tivesse pousado junto do corpo uma vela acesa. O luxo da rica flama parecia cantar glória. Escrevo sobre o mínimo parco enfeitando-o com púrpura, joias e esplendor. É assim que se escreve? Não, não é acumulando e sim desnudando. Mas tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final. Enquanto isso, Macabeia no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabeia, como se chegasse a si mesma. Este é um melodrama? O que sei é que melodrama era o ápice de sua vida, todas as vidas são uma arte e a dela tendia para o grande choro insopitável como chuva e raios.
Apareceu, portanto, um homem magro de paletó puído tocando violino na esquina. Devo explicar que este homem eu ouvi uma vez ao anoitecer quando eu era menino em Recife e o som espichado e agudo sublinhava com uma linha dourada o mistério da rua escura. Junto do homem esquálido havia uma latinha de zinco onde barulhavam secas as moedas dos que o ouviam com gratidão por ele lhes planger a vida. Só agora entendo e só agora brotou-se-me o sentido secreto. O violino é um aviso. Sei que quando eu morrer vou ouvir o violino do homem e pedirei música, música, música. Macabeia, Ave Maria, cheia de graça, terra serena da promissão, terra do perdão, tem que chegar o tempo, ora pro nobis, e eu me uso como forma de conhecimento. Eu te conheço até o osso por intermédio de uma encantação que vem de mim para ti. Espraiar-se selvagemente, no entanto, atrás de tudo pulsa uma geometria inflexível. Macabeia lembrou-se do cais do porto. O cais chegava ao coração de sua vida. Macabeia pedir perdão? Por que sempre se pede? Por quê? Resposta: é assim porque assim é. Sempre foi? Sempre será. E se não foi? Mas eu estou dizendo que é. Pois. Via-se perfeitamente que estava viva pelo piscar constante dos olhos grandes, pelo peito magro que se levantava e abaixava em respiração talvez difícil. Mas quem sabe se ela não estaria precisando de morrer? Pois há momentos em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha e sem nem ao menos saber. Quanto a mim, substituo o ato da morte por um seu símbolo. Símbolo este que pode se resumir num profundo beijo, mas não na parede áspera e sim boca a boca na agonia do prazer que é a morte. Eu, que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de Macabeia morrer. Pelo menos ainda não consigo adivinhar se lhe acontece o homem louro e estrangeiro. Rezem por ela e que todos interrompam o que estão fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabeia está por enquanto solta no acaso como a porta balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante, mas quero o pior, a vida. Os que me lerem, assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Por enquanto Macabeia não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar a história. Mas não, irei até onde o ar termina, irei até onde a grande ventania se solta uivando, irei até onde o vácuo faz uma curva, irei aonde meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus? Estou tão puro que nada sei. Só uma coisa eu sei, não preciso ter piedade de Deus. Ou preciso? Tanto estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal. Grotesca como sempre fora. Aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era, é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesmo o sopro de vida que Deus nos dá. Então, ali deitada, teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascerá para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto. Iria ela dar adeus a si mesma? Acho que ela não vai morrer porque tem tanta vontade de viver. E havia certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou é porque a pré-morte se parece com a intensa ânsia sensual? É que o rosto dela lembrava um esgar de desejo. As coisas são sempre vésperas e se ela não morre agora está como nós na véspera de morrer, perdoai-me lembrar-vos porque quanto a mim não me perdoa a clarividência. Um gosto suave, arrepiante, gélido e agudo como no amor. Seria esta a graça que vós chamais de Deus? Sim. Se iria morrer, na morte passava de virgem a mulher. Não, não era morte pois não a quero para a moça, só um atropelamento que não significava sequer desastre. Seu esforço de viver parecia uma coisa que, se nunca experimentara, virgem que era, ao menos intuíra, pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. O destino de uma mulher é ser mulher. Intuir um instante quase dolorido e esfuziante do desmaio do amor. Sim, doloroso reflorescimento tão difícil que ela empregava nele o corpo e a outra coisa que vós chamais de alma e que eu chamo, o quê? Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro. Quanto ao futuro. Terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso. Estrela de 1000 pontas. O que é que estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo, enfim o âmago tocando no âmago, vitória. E então o súbito grito estertorado de uma gaivota, de repente a águia voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato estraçalhando um rato sujo e qualquer, a vida come a vida. Até tu, Brutus. Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu. Vencer o príncipe das trevas. Enfim a coroação. Qual foi a verdade de minha Maca? Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais, passou o momento. Pergunto, o que é? Resposta, não é.
Mas que não se lamentem os mortos, eles sabem o que fazem. Eu estive na terra dos mortos e depois do terror tão negro ressurgi em perdão. Sou inocente. Não me consumam. Não sou vendável. Ai de mim, todo na perdição, e é como se a grande culpa fosse minha. Quero que me lavem as mãos e os pés e depois que os untem com óleos santos de tanto perfume. Ah, que vontade de alegria. Estou agora me esforçando para rir em grande gargalhada. Mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. Deitada, morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio é ainda o seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. Macabeia me matou. Ela estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo, eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la, a gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que de repente sinto o meu último esgar de revolta e uivo, o morticínio dos pombos. Viver é luxo. Pronto, passou. Morta, os sinos badalavam mais sem que seus bronzes lhes dessem som. Agora entendo esta história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase badalam. A grandeza de cada um. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para vossa necessidade? Morrendo ela virou ar. Ar enérgico. Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais e depois toca de novo. Etc, etc, etc. No fundo ela não passará de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto. Qual é o peso da luz? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também. Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. Pós-fácil. Intersecções, realidade e ficção. Devemos falar de uma nova Clarice Lispector, exterior explícita, o coração selvagem comprometido nordestinamente com o projeto brasileiro? Com esta pergunta, Eduardo Portela inicia o prefácio encomendado pela própria Clarice ao acadêmico e amigo, para a primeira edição de A Hora da Estrela. Não deixa de ser curioso, naquela altura de sua carreira bem reconhecida, pedir um prefácio, quem sabe assegurador, já que Portela tinha muito destaque e circulação no meio literário e cultural. Esta nova Clarice poderia ser de fato uma surpresa, caso não houvesse referências precisas sobre sua vida. Em criança, mesmo vivendo na pobreza, não deixava de se impressionar quando visitava aos domingos os mucambos do Recife onde moravam as empregadas da casa e, sensível às questões humanas e sociais, afirmava que um dia iria mudar a condição dos menos favorecidos. Destacamos trecho da crônica publicada em A Legião Estrangeira, editora do autor, setembro de 1964, página 149, Literatura e Justiça. Hoje, de repente, como num verdadeiro achado, minha tolerância para com os outros sobrou um pouco para mim também, por quanto tempo? Aproveitei a crista da onda, para me pôr em dia com o perdão, com o autoperdão. Por exemplo, minha tolerância em relação a mim, como pessoa que escreve, é perdoar o fato de eu não saber como me aproximar de um modo literário, isto é, transformado na veemência da arte, da coisa social. Desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior do que qualquer outro. Em Recife os mucambos foram a primeira verdade para mim. Muito antes de sentir arte, senti a terrível beleza profunda da luta. Mas é que tem um modo simplório de me aproximar do fato social. Eu queria era fazer alguma coisa contra a injustiça social, como se escrever não fosse fazer. O que não consigo é usar escrever para isso, por mais que a incapacidade me doa e me humilhe. No final da adolescência, Clarice matriculou-se na faculdade de Direito porque tinha como objetivo reformar o sistema penitenciário. Ainda como estudante de Direito, afirmava: não há direito de punir. Há apenas poder de punir. O homem é punido pelo seu crime porque o Estado é mais forte do que ele. A guerra, grande crime, não é punida porque se acima de um homem há os homens, acima dos homens nada mais há. Revista A Época, organizada pelos alunos de Direito da Universidade do Brasil, agosto de 1941. Em carta de 3 de junho de 1942 ao então presidente Getúlio Vargas, Clarice pede que se apresse seu pedido de naturalização como brasileira e dá uma declaração de sua escolha pelo Brasil, pois era ato necessário ao casamento com um diplomata brasileiro. Quem lhe escreve é uma jornalista, ex-redatora da Agência Nacional, atualmente N à noite, acadêmica da Faculdade Nacional de Direito e, casualmente, russa também. Infelizmente, o que não posso provar materialmente, e que, no entanto, é o que mais importa, é que tudo o que fiz tinha como núcleo minha real união com o país e que não possuo, nem elegeria, outra pátria senão o Brasil. A assinatura de V. Excelência tornará de direito uma situação de fato. Creia-me, senhor presidente, ela alargará minha vida. E um dia saberei provar que não a usei inutilmente.
Questionada certa vez sobre o fato de não ser uma escritora engajada ou ativista, teria respondido que muitos outros já o faziam e melhor, e se voltava para a introspecção reveladora. Mais de 10 anos antes de A Hora da Estrela, em 1964, foi lançado o romance A Paixão Segundo GH, que pode ter diversas abordagens, inclusive a social. A personagem título, a escultora GH, percorre o trajeto da sala ao quarto de empregada recém-demitida Janair, da qual não se lembra bem do nome ou da fisionomia. Na parede deste quarto encontra inscrições rupestres que simbolizam o protesto e a alienação em que vive e GH se confronta com esta realidade, até mesmo a barata na qual a patroa mescla a negra Janair. E em 1º de abril de 1964, quando a classe média colocava lençóis na janela e batia palmas para o golpe, Clarice se abatia com tristeza no seu apartamento do Leme. E, um pouco mais tarde, publica a crônica Daqui a 25 anos, no Jornal do Brasil de 16 de setembro de 1967. Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria, que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é pior, a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, quando se descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que na verdade se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Em sua coluna de 17 de fevereiro de 1968, Clarice publica no Jornal do Brasil uma carta aberta ao ministro da Educação sobre a questão dos concursados no vestibular aprovados, porém não admitidos, os chamados excedentes, que termina em que estas páginas simbolizem uma passeata de protesto de rapazes e moças. Em 26 de junho de 1968, participa da passeata dos 100 mil junto com outros artistas e intelectuais, talvez a manifestação popular mais marcante contra a ditadura militar brasileira. Em texto de 29 de setembro de 1975, respondendo à pergunta então, por que você escreve? A gente só pode fazer bem as coisas que ama realmente. Os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si porque, para mim, o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. Isso é que realmente importa. É o que eu faço. E penso que, sob este aspecto, eu também faço livros comprometidos com o homem e a sua realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo. O leitor não deve imaginar que ao escritor compete apenas criar situações e personagens como se fossem enigmas a serem decifrados pelo leitor. No caso de A Hora da Estrela, há um sentido claro e direto, sem mistérios. A vida é cruel, injusta e dramática para os excluídos do progresso na metrópole brasileira. Dito isso, o romance estaria pronto. No entanto, há muitos outros recursos, acredito que mais inconscientes do que propositais, usados pelo autor. Ao transpor para o texto o mundo de Rodrigo S.M., Seu Raimundo, Macabeia, Glória, Olímpico, Dona Carlota, Hans, o autor se transmite numa linguagem cujos alcances o escritor não tem condição de prever. Qual será a reação do leitor nesta leitura? Rodrigo S.M. é, de certa forma, uma projeção da própria Clarice, pois tal como os heteronimos em Fernando Pessoa, ela escreve em corpo rando seu personagem, e não há melhor definição do que, nas palavras de Rodrigo. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo, sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Em certo trecho do seu livro, Rodrigo afirma, quando eu era menino em Recife, o que nos remonta à própria infância de Clarice, vivida também em Recife. O que dizer da protagonista central, Macabeia? Nossa pobre Maca hoje é um dos símbolos do brasileiro alienado, mal nutrido desde a infância, ingênuo e primitivo, junta-se ao Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade e o Abaporu, o homem que come gente, em Tupi, de Tarsila do Amaral. Macabeia viveu no interior de Alagoas, depois Maceió, onde a própria Clarice viveu seus primeiros anos ao chegar da Ucrânia, antes de se mudar para o Recife e o Rio de Janeiro. Assim, o percurso Alagoas-Rio de Janeiro coincide com a própria história da autora que, nem todos sabem, levou sempre consigo a marca de um leve sotaque nordestino. Macabeia foi criada por uma tia, pois os pais tinham falecido, tal como Clarice, que perdeu a mãe aos 10 anos de idade e foi criada pelas irmãs mais velhas e pelo pai. E Macabeia passeava no cais do porto para ver os navios, tal como Clarice, levada pelo pai, no Recife. Macabeia mora na Rua do Acre, que sai da Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro. Acre, palavra que evoca a região tão distante do litoral carioca, o estado do Acre.
E a palavra que tem tantas conotações que nos lembram essa personagem, como as que encontramos em dicionários, é o que tem sabor amargo, ácido, azedo, de cheiro ativo, forte, penetrante, de som agudo, pungente, de rudeza desagradável, áspero, mordaz, ríspido que provoca amargura, aflitivo, doloroso, tormentoso. Como Macabeia mora na Rua do Acre, trabalha como datilógrafa na Rua Marquês do Lavradio, outrora nobre, agora decadente, então atravessa o centro da cidade, seco, quente, árido, sem árvores ou água, tal como o sertão de Alagoas. Mas Macabeia, nome sonoro que remete ao Nordeste brasileiro, também nos leva à origem dos guerreiros judeus rebeldes, os Macabeus, contra a cultura grega estrangeira e invasora. Os Macabeus, grupo dominante e prestigiado de Israel cerca de 2 séculos antes de Cristo, revoltaram-se quando Antiochus IV, rei da Síria, 175-164 AC, tentou forçar a implementação do helenismo na Judéia. Desde as campanhas de Alexandre, o Grande, os hábitos e ideias gregas foram amplamente adotadas na Palestina. E Clarice, de ascendência judaica, foi aluna no Recife do Colégio Hebreu Yiddish Brasileiro, hoje Colégio Israelita Moisés Schartz, e pelo menos na infância viveu a cultura judaica. O nome Macabeia teria possivelmente origem nesse seu contato próximo com a cultura judaica, não esquecendo que a Hora da Estrela pode também nos remeter a um dos maiores símbolos do judaísmo, a Estrela de David, com 6 pontas. Mas Macabeia também tem ligações concretas e intem SAS com a realidade da cidade onde vive e dos que lá também vivem. É o caso da sua atração por soldados. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer, será que ele vai me matar? Seria a imagem do soldado da ditadura militar ainda na década de 1970? O soldado ameaçador? Ou a manifestação da libido? Sou datilógrafa e virgem. Sou moça virgem. Não sou mulher de soldado e marinheiro. Quanto aos demais personagens da narrativa, reagem de modos diferentes em relação a Macabeia. Seu Raimundo, chefe do escritório onde trabalham Macabeia e sua colega, e inicialmente amiga, Glória, quer demiti-la, mas recua com pena. Já Glória não tem pena da amiga e não hesita em roubar de Macabeia o namorado olímpico, nordestino, metalúrgico, esperto, desonesto, com ambição política, sonha ser deputado. Olímpico humilha Macabeia e se alia a Glória, a filha dos açougueiros pequeno-burgueses, que acolhem a lagoana com mesa tão farta que a obriga a vomitar. E Olímpico traz no nome remissões possíveis. É Olímpico, o grego, opositor dos Macabeus, é Olímpico de Jesus, que aqui também pode ser entendido como o profeta judeu que era dissidente do status quo e não necessariamente aquele que deu fundamento para o cristianismo. É, ainda, Olímpico de Jesus Moreira Chaves, nome de coronel do sertão e latifundiário, sobrenome falso acrescido por ele mesmo. E, como curiosidade, Olímpia era a marca estampada na máquina de escrever de Clarice enquanto escrevia o livro. Com Dona Carlota, cartomante e ex-meretriz, a autora traz para a ação do romance a figura da mulher pobre e marginalizada. Ai que saudades da zona! Eu peguei o melhor tempo do mangue que era frequentado por verdadeiros cavalheiros. Além do preço fixo, eu muitas vezes ganhava gorjeta. Ouvi dizer que o mangue está acabando, que a zona agora só tem uma meia dúzia de casas. Em meu tempo havia umas 200. Eu ficava em pé encostada na porta vestindo só calcinha e sutiã de renda transparente. Dona Carlota teria sido inspirada pela cartomante Dona Nair, que Clarice frequentou no Meyer, no período em que escrevia o livro. Dona Carlota ludibria Macabeia, não só porque é falsa cartomante, mas também porque ele prevê um futuro brilhante com Hans, o estrangeiro rico, possivelmente alemão, e dono do enorme como um transatlântico Mercedes, o carro do chanceler do Terceiro Reich, que atropela a Macabeia judaica do sertão, 3 décadas depois, num holocausto no Rio de Janeiro. Aí a ficção novamente em torno da vivência real. Por falar em Segunda Guerra, observa-se que sua história não foi contada para Clarice, foi de fato vivida e compartilhada, tendo chegado à Itália ainda conflagrada em agosto de 1944. Acompanhando o marido a restabelecer o consulado do Brasil em Nápoles, foi enfermeira voluntária para cuidar dos brasileiros feridos no 45th General Hospital, tendo assim enfrentado as consequências das batalhas. E, antes, certamente assistiu às paradas na Avenida Rio Branco em 1942 que pediam a entrada do Brasil na guerra, já que diversos transatlânticos e navios de cabotagem brasileiros haviam sido afundados por submarinos e navios de guerra italianos e alemães, com registro de mais de 1000 fatalidades do nosso lado. Nada e tudo são pensados, intuitivo e sugestivamente envolvendo o leitor. Este aqui, pelo menos, absorve, relê, repensa, ri e volta frase por frase, em admiração constante. Paulo Gurgel Valente. A autora. Clarice recusou todos os rótulos e o enquadramento em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Esfinge, feiticeira, monstro sagrado. O renascimento da fascinante Clarice Lispector tem sido um dos verdadeiros eventos literários do século XXI. Ninguém soa como Clarice. Ninguém pensa como ela.
Ela não apenas parece dotada de mais sentidos do que os 5 conhecidos, mas também curva a sintaxe e a pontuação de acordo com sua vontade. Ela vira o dicionário de cabeça para baixo, soltando todas as palavras de suas definições, espalhando-as de volta como quer, e não é que a língua parece melhor.